uma pessoa de fuzil, uma barricada. Quando a sua filha, e eu sou um pai de uma menina de 9 anos, vai atingindo seus 15, 16 anos, que vai passando a ter um corpo de mocinha, aquele pai começa a orar todo dia para que o traficante não escolha sua filha. E se ele escolhê-la, ele vai tomar a menina e só vai devolvê-la quando ela estiver grávida. E o garoto é a mesma coisa. Quando vai chegando com 16, 17 anos, eles pagam, presidente, entre 500 e 1.500 reais por semana para um garoto desse empunhar um fuzil. Eu não sei porque o senhor está rindo quando estou falando. Eu estou rindo porque a senhora está contando uma piada. Entende? Este é uma piada. Vossa Excelência não é formada em Direito. Vossa Excelência falou sobre o PCC. O PCC que é uma organização criminosa exportada pelo Brasil. Por que o governo federal é contrário a classificar organização criminosa como organização terrorista? Isso, ministro, é pro senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. É importante, presidente, até nessa ideia de constitucionalização, que a gente tenha uma ideia muito clara do que a gente está falando aqui. Nós temos um modelo de segurança pública que ele advém da Constituição de 1988. O que era a segurança pública em 1988? Isso é fundamental a gente olhar para o passado, Jones Moura, para poder ver o que a gente quer do futuro. Em 1988, você tinha os bolsões de pobreza, as favelas, as comunidades, os ribeirinhos, no Nordeste e no Norte, as áreas mais afastadas, você tinha cangaço, você tinha... E ali você tinha uma violência ligada àqueles bolsões de pobreza. Você tinha as quadrilhas na época. Tinha quadrilha de assalto a banco, tinha quadrilha de assalto à carteira, tinha quadrilha de sequestro, tinha quadrilha de sistema financeiro, clonagem de cartão de crédito. É só a gente começar a puxar um pouquinho aqui, a gente vai lembrar daquelas antigas quadrilhas. O Constituinte, ele tomou uma decisão. Ele fez uma divisão. Falou assim, tudo que for fronteira ou sistema financeiro, vai para a União. Tudo que for territorial, fica com os estados. Então ele fez essa secção. Falou, ó, você é responsável por isso aqui e você é responsável por esse outro pedaço. Porque essa era a realidade de 1988. Mas ele não falou em financiamento. Ele não falou em investimento. E ele não previa que algo acontecesse. Não há investimento maior, e aí é só perguntar para os prefeitos, chamar os prefeitos aqui, não há investimento maior do que feito hoje dentro das comunidades. Lá você tem escolas, você tem hospitais, você tem postos de saúde, você tem projeto de esporte, você tem projeto de arte, você tem qualificação profissional. Nós teve um testemunho depois dessa operação que me emocionou muito de uma moça que falou o seguinte, olha, não venham dizer em falta de oportunidade, porque meus 2 irmãos morreram hoje e nós fomos criados na mesma casa e ela era fisioterapeuta e ela resolveu estudar e ela falou, tinha escola na nossa comunidade sim para nós 3. Minha mãe matriculou os 3 na escola, tivemos a mesma vida, a mesma criação. Acontece que eu fui estudar e os meus irmãos foram cooptados, que a gente vai falar um pouco dessa cooptação um pouco ali. A realidade de hoje, senhoras e senhores, é que o crime organizado não tem mais a ver com bolsões de pobreza. Em 2025, foram criados os domínios territoriais. E onde no Rio de Janeiro isso se acentua? Ele começa com as milícias, sim. Ele começa com as facções criminosas, que eu vou me permitir com todo carinho discordar do meu colega governador, porque só no Brasil o terrorismo ele é classificado pela intenção. A intenção tem que ser étnica, tem que ser religiosa, tem que ser... Ou seja, você jogar um avião num prédio, se não teve intenção étnica, religiosa, não sei o que, não é terrorismo. Eu entendo que o terrorismo é classificado pelo ato. Ir na Avenida Brasil e atirar esmo nas pessoas como o Peixão do TCP mandou fazer, isso é terrorismo no mundo inteiro. Eu fiz um desafio, presidente, de alguém tirar um fuzil numa rua de Londres, de Paris, de Budapeste, de Nova York, e contar quantos segundos ficará vivo. Porque eu duvido que passe de 1 minuto vivo. Não passará em lugar do mundo nenhum e não será considerado
um inocente, um que não teve oportunidade, será considerado terrorista. Então, essa, com todo carinho e respeito com o meu querido amigo Clécio, nesse ponto de terrorismo, não acho que terrorismo tem que ser classificado pela intenção da pessoa, o que está no coração dela. Se o ato é terrorista, o fulano é terrorista. Se o ato é de assaltante, ele é assaltante. Se o ato é de quem violenta, é um violentador. Acho que você tem que classificar, a gente tem que aprender a classificar pelo ato que a pessoa pratica. Mas, enfim, retornando ao contexto histórico, hoje a natureza criminosa, presidente e relator, não é mais aquela de 1988. Não que não se tenha pobreza, mas você não tem mais a violência ligada à pobreza. Crime hoje é business. Crime organizado hoje é dinheiro. É atividade econômica. E como é que isso é feito? Ele começa com o domínio territorial. E o que traz o domínio territorial, senhor relator? É a arma. É o fuzil. É a arma de guerra. A arma de guerra faz com que naquele local se tenha um domínio territorial. E como prova do domínio territorial vem as barricadas. E aí aquele cidadão que mora na comunidade, ele passa a partir daquele dia ter que ser obrigado a comprar naquela loja de material de construção, ele é obrigado a comprar naquela padaria, ele é obrigado a comprar naquele mercadinho, ele é obrigado a usar a internet. Aos que se acham conhecedores, vamos entender aqui que Rio e São Paulo têm naturezas diferentes. São Paulo é a capital logística do Brasil. Por isso o crime organizado em São Paulo foi para atividades econômicas ligadas à logística. Qual a principal logística do Brasil? É a terrestre, a rodoviária. Então o crime organizado foi para o combustível. Rio de Janeiro é um estado de serviço. O crime organizado tem tomado conta de ações de serviço, como internet, como transporte alternativo, como todos os outros que quem mora no Rio de Janeiro sabe. Então, o pessoal fica achando que vai ameaçar a gente, falando, Jordi, que se prendam todos os postos irregulares. A gente aqui não defende ninguém, não, e também não vai aceitar ficar recebendo recadinho de quem quer ameaçar, não, que, na minha opinião, a polícia tem que ser livre, o Clécio falava aqui, para fazer o trabalho dela. Não tem que ter autoridade mandando abrir inquérito sobre nada. Mas voltando aqui, se nós quisermos combater de verdade a segurança pública, nós temos que combater as atividades econômicas junto com a dominação territorial que essas atividades econômicas fazem. E esse é o grande pulo do gato hoje. É entender que não dá mais para você diferenciar na ponta o que é crime federal e o que é crime estadual, porque eles estão acontecendo juntos o tempo todo. Segundo uma matéria, a coisa de 3 meses atrás, só no ano de 2024, o PCC lavou 30 bilhões de reais. Se uma organização narcoterrorista dessa está lavando 32 bilhões de reais, imagina que eles não estão arrecadando. Que lavar é só teoricamente o lucro. Você não lava o custeio. E aí, senhor presidente, o que se vive nas comunidades hoje? Se vive o terror. Se vive um tempo onde trabalhadores e trabalhadoras, para chegar na sua casa, passa por uma pessoa, que eu chamava de cidadão, mas eu não chamo mais de cidadão não, porque na minha opinião quem porta fuzil não é cidadão. Uma pessoa de fuzil, uma barricada. Quando a sua filha, e eu sou um pai de uma menina de 9 anos, vai atingindo seus 15, 16 anos, que vai passando a ter um corpo de mocinha, aquele pai começa a orar todo dia, para que o traficante não escolha sua filha. E se ele escolhê-la, ele vai tomar a menina e só vai devolvê-la quando ela estiver grávida. E o garoto é a mesma coisa. Quando vai chegando com 16, 17 anos, eles pagam, presidente, entre 500 e 1.500 reais por semana para um garoto desse empunhar um fuzil. Eu quero saber qual é a atividade econômica hoje que paga para um menino de 16 a 20 anos um salário de 2 a 6, 7 mil reais. Não tem. Não tem. Então, hoje a gente entende que o contexto hoje não é mais aquele contexto de 1988, e aí, nesse ponto, uma PEC que mude, presidente, a concepção do que é a segurança pública hoje é fundamental. E eu entrei nesse pequeno contexto histórico para dizer que o que está errado, isso na minha opinião, o início do erro não está basicamente no que está sendo discutido aqui. Eu acho que nós temos uma questão preliminar a isso, que são, sim, a divisão das competências.
Outro dia eu fiz uma fala, e eu reitero ela aqui, presidente. O pessoal, você quer o... Fugiu o nome agora aqui. Que o presidente a GLO, que o presidente decreta isso aqui. Eu falei, olha, eu não preciso que ele venha fazer o meu trabalho. O Caedo, outro dia, fez uma fala que ele investiu 17 bilhões de reais em 6 anos e meio em Goiás. E que por isso a segurança melhorou. Eu estou pelo 3º ano consecutivo investindo 16 bilhões por ano no Rio de Janeiro. Goiás, em 6 anos e meio, investiu 17 bi. O Rio investe 16 bi por ano em segurança pública. Aí os entendidos disseram que o problema da segurança do Rio é porque a gente não aderiu, não pegou 190 milhões dos projetos carimbados do Ministério da Segurança Pública. E não são aqueles projetos carimbados que a gente precisa. A gente precisa do verdadeiro financiamento da segurança pública, que não está aí e que eu acho, presidente, que é uma grande oportunidade na PEC. Botar a questão do financiamento. Quando eu entrei, presidente, nós já não tínhamos concurso desde 2014. Sequer tínhamos uma arma e um colete individual. Tínhamos o 2º pior salário do Brasil. As forças completamente sucateadas. Hoje temos o 3º melhor salário do Brasil. As polícias contam com mais de 100 drones. De todos os tipos que se possa existir. O Centro Integrado de Comando e Controle é um dos mais modernos do mundo hoje, o do Rio de Janeiro. Reformamos todos os batalhões. Estamos reformando as delegacias. Concurso. O nosso Celebrite de investigação, o nosso quebrava 1 por cada vez. O do Ministério Público quebrava 3. Hoje o nosso novo quebram 16 celulares juntos. É o único estado da federação que tem um Celebrite que quebra 16 celulares ao mesmo tempo de investigação. Todos os softwares de investigação que a Polícia Civil pediu foram comprados. Então, o Segurança Presente, que é o maior programa de polícia de proximidade do Brasil, eram 20 bases, são 57 bases do Segurança Presente hoje. Então não é investimento por parte do governo do Estado que está faltando. Nós entendemos, presidente, que ou existirá a verdadeira integração e a gente vai sair daqui, porque hoje, infelizmente, a lei brasileira ela é convidativa ao crime, ou nós sairemos daqui com um verdadeiro instrumento de combate a essas forças narcoterroristas, ou nós perderemos uma grande oportunidade. Porque apesar de eu ser um pouco refratário à questão de se constitucionalizar o SUSP, lembrando que o SUSP já está aí desde 2018 e que não se tem vontade política de colocá-lo em prática, podíamos sim estar discutindo uma melhora do SUSP hoje, Jordi. Podíamos hoje estar discutindo que o SUSP foi tão bem implantado que agora a gente precisava dar mais um passo, que seria a constitucionalização dele. Mas o que nós estamos fazendo aqui não é isso. Nós estamos pegando uma lei que já existe, estamos dizendo o seguinte, olha, eu não fiz porque ela não era constitucional. O que nós estamos falando hoje aqui é que a gente pega um instrumento que ele já existe, que não foi implantado, e que agora esse Congresso está tendo que se debater esse instrumento que não foi implantado ainda, e que ele só não foi implantado porque não era constitucional. Ora, a lei seca não é constitucional. No Rio de Janeiro é um dos programas mais de sucesso que existem. Tantos outros instrumentos de segurança pública. O Clécio estava falando aqui dos bons resultados dele. Algum era constitucional, Clécio? Operacional, procedimento. Vontade política. Vontade política. Então, acho que a primeira coisa, Mendonça, é a gente colocar metas claras de cumprimento. Não adianta fazer uma PEC, até porque a PEC ela é feita para ser o instrumento mais rígido da República. Tem nações inteiras que não mudam a sua Constituição há 50, 60 anos. No Brasil, nós temos uma Constituição mais flexível. Mas, ainda assim, deveria ser o instrumento mais rígido da nação. E a gente está tendo que constitucionalizar algo que muda o tempo todo, simplesmente porque o governo, sem vontade política de implantar, jogou na conta de que o instrumento que existe desde 2018, ele não foi implantado porque não era constitucional. Eu, sinceramente, não acredito nessa premissa e acho que sim, nós temos uma grande oportunidade de sair desse processo legislativo, o qual eu parabenizo o Congresso Nacional e, de uma certa forma, também parabenizo o ministro Lewandowski, que pelo menos colocou em discussão algo que a gente precisa para que tenha um instrumento verdadeiro. Entrando na questão da PEC, presidente e relator
e para a gente ter uma fala propositiva, lembrando que essa PEC, na prática, ela é a mudança dos artigos 21, 22, 23, 24 e 144 da Constituição Federal. Basicamente, ela é a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, que já está aprovado, inclusive, por essa Casa desde 2018 como lei complementar, o que, na nossa opinião, já é o suficiente, seria o suficiente para estar colocado em prática hoje. E eu, presidente, comungo de muitas opiniões do Conselho dos Secretários de Segurança que vieram aqui ontem, até queria comentar o secretário do Amapá e o nosso secretário do Rio, que vieram nos acompanhando, e eu entendo que eles avançaram muito. Acho que parece que essa comissão recebeu o presidente do Conselho, e grande parte das minhas opiniões advém da minha discussão com eles, e acho que vice-versa também, muito das opiniões dele tem sido discutida com os seus governadores. Eu acho que são secretários que essa comissão deveria ouvir mais vezes, porque eu não tenho dúvida que eles são os operadores na prática de tudo aquilo que a gente politicamente garante que eles possam fazer. Então, pincelando aqui o que nós achamos que seria importante, as atribuições da União não podem excluir as competências comuns e concorrentes dos entes, e nem podem afetar a subordinação das polícias estaduais aos governadores. Enfim, 2 pontos principais, presidente. Com todo o respeito que eu tenho à Polícia Federal, a Polícia Federal não pode escolher os casos que ela vai ou que ela não vai atuar. Não pode haver uma escolha, uma possibilidade de escolher: aqui eu quero entrar, aqui eu não quero. Então, qualquer competência que se dê à Polícia Federal nova, ela tem que ser obrigada a trabalhar em toda aquela cadeia criminosa, coisa que eu acho que ela não tem braço hoje. Para que a gente perceba o que a gente está falando aqui hoje, a Polícia Federal tem 14 mil membros, enquanto no Rio de Janeiro a Polícia Militar tem 43 mil e a Polícia Civil tem 11 mil. Eu não acredito que a Polícia Federal consiga dar conta de fazer aquilo que está ali com 14 mil homens para o Brasil inteiro, melhor do que os estados que têm uma força. O senhor está sendo muito bondoso, maior. São 13 mil homens, não são 14. Que bom que ser atualizado é sempre ótimo. Então nós entendemos, presidente, que há de se ter, por essa comissão e nesse relatório, um cuidado muito, muito grande de, primeiramente, a Polícia Federal não poder escolher os inquéritos e os processos que ela participe, e 2, não ser tirado dos estados algo que ele, Estado, tem mais condição de trabalhar que a Polícia Federal. O segundo ponto é não acabar com essa subordinação, lembrando que, e isso não é uma opinião, é um fato, no final do ano passado, se eu não me engano, entre o Natal e o Ano Novo, o governo federal baixou uma portaria dizendo que quem não tivesse aquele uso da força proporcional com que ela dizia, ficaria impedido de acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública. E isso é ilegal, antidemocrático, isso é perverso para a segurança pública, utilizar um financiamento que deveria ser obrigatório como forma de você obrigar as forças estaduais a fazerem aquilo que você quer. Lembrando que nós estamos num país de dimensões continentais, onde a realidade do Amapá é completamente diferente do Mato Grosso, que é completamente diferente da Rio Grande do Sul, que é completamente diferente de Rio de Janeiro e São Paulo, e que é completamente diferente da Bahia e do Rio Grande do Norte. Então, é muito complexo você ter uma linha geral e que ainda seja quem não cumprir aquela linha específica impedido de acessar fundos. Eu acho que isso deveria, na minha opinião, ser uma proibição expressa da PEC, que o governo federal não pode ter acerca dos estados, uma chantagem, um instrumento de chantagem em cima de algo que não é dela. Que os financiamentos deveriam ser claros, e a gente vai falar um pouquinho aqui, os financiamentos claros e orgânicos. É a mesma coisa que eu agora quiser obrigar o prefeito e eu só transferir os 25% de ICMS dele se ele trabalhar conforme aquilo que eu quero. Eu sou só o arrecadador daquilo. Aqueles 25% do ICMS são das prefeituras. E eu não posso indexar qualquer coisa a ele receber o que é dele. Então, essa é uma grande preocupação nossa. A questão... Eu peço silêncio aí para o governador poder fazer a exposição dele, por favor. A questão da mudança, da reorganização das instituições de segurança, eles falam muito sobre a questão dos ciclos. E é uma outra preocupação que nós temos, que esses ciclos sejam dentro de cada polícia. Que não haja um ciclo onde uma polícia mande na outra.
se quer se ter os ciclos, eles sejam dentro das suas competências e cada polícia seja autônoma dentro de seu ciclo. Para quem não tem familiaridade com isso, a questão entre investigar e operar. Não dá para um falar o seguinte: isso eu vou investigar e você vai operar. Dentro de cada ente, o ente tem que ter dentro das suas atribuições a capacidade de investigar e operar. Não dá para um investigar e o outro operar, um só operar, o outro investigar. Isso é um desserviço para a segurança pública, e o que a gente vai ter de inquéritos e processos anulados por falha vai ser uma enormidade.